Ao vivo no canal no YouTube e no canal Inquietações Históricas. Bom dia a todos. Hoje o tema, né, do nosso canal, o tema que vai ser tratado no canal, é História Social dos Trabalhadores da Educação. Para debater esse tema com a gente, hoje recebemos o professor, doutor Cássio Diniz, né, conhecido como Cássio Diniz nas redes sociais. Hoje campanha também procurar pelo Cássio Diniz, automaticamente encontrarão, tá? Eu vou fazer uma rápida apresentação do Cássio aqui. Ele vai ter oportunidade de falar mais um pouco da sua trajetória como professor, como pesquisador, né, dos trabalhos que ele está desenvolvendo atualmente. E a gente vai colocar outras questões e vamos bater outros papos aqui. Professor Cássio, obrigado pelo aceito do convite. É um prazer recebê-lo aqui no canal, tá? Obrigado mesmo pelo aceite. Tenho certeza que essa live vai ser uma live muito produtiva. A gente sempre conversa com os nossos entrevistados, né, no início da live, a gente fala que é uma live que tornará um material didático, né, porque nós estamos sendo assistidos por um alunato, né, não só de Goiás, mas de outras instituições de ensino, né, tanto a nível de rede básica, né, como o ensino superior, magistério superior também. Acredito que alguns alunos de campanha também estejam assistindo essa live. E agradecer a todos também que estão assistindo. Quero fazer um registro aqui, agradecer a presença do professor Jadir, né, presença constante aqui nessa live, todas as segundas-feiras aqui comigo, dividindo esse espaço, tá? E na sua posição como entrevistado também. Então, na verdade, essa live, a gente acaba projetando um diálogo aqui, né? Protocolo, não temos protocolo. O professor Cássio vai perceber, os demais que nos assistem também, que em vários momentos os protocolos são quebrados, né? Eu quebro, já de quebra, entrevistado quebra. No início dessa live eram atividades remotas, que o professor Jardim estava fazendo alguns experimentos, então era só entre nós dois, né? A gente tratava de alguns temas, antes de chamar o entrevistado, a gente continua aprendendo a lidar com isso, porque a gente, antes dessa conjuntura de pandemia, a gente não fazia nem ideia de estar criando um canal, né? Então, é um canal que foi criado através de várias conversas semanais, atrás dos bastidores, né? Então, resolvemos, né, exatamente fazer um canal para levar informação, conhecimento, principalmente conhecimento, né? E ocupar esses espaços também, que precisam ser ocupados por nós historiadores, né? Tentar fazer uma conexão mais direta com as pessoas que estão fora também do meio acadêmico. Então, acho que o convidado de hoje, ele é expertise nisso, né? E vocês vão perceber. Bom, o professor Cássio é graduado em História, né? Pela Universidade Salesiana de São Paulo, Unisal, mestre em Educação pela Uninove, doutor também pela mesma instituição Uninove, pós-doutor pela Uninove também. Professor Cássio, só um momento. Professor Cássio é professor efetivo do curso de História da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Campanha. Recentemente, o professor Cássio esse ano, né, professor, teve duas publicações de livro, né? Luta de Classe em Caxambu, manuscritos, né, pela editora de Campanha, o professor me corrige. História da Educação na Internacional Comunista, editora de São Paulo, Amazon, né? 2020 também esse ano. E uma série de artigos, né, que trata do tema da história social dos trabalhadores da educação, né? Temas, né, relacionados à educação brasileira. Professor, seja bem-vindo. Nesse instante, eu vou passar a palavra ao professor Jadir. O professor Jadir faz algumas considerações iniciais, tá? Em seguida, passaremos a palavra ao professor Cássio, e aí começaremos aí o debate aqui da live, ok? Professor Cássio, seja bem-vindo. Professor Jadir, os demais estão nos assistindo também. Nesse momento, eu vou desligar o microfone temporariamente, daqui a pouquinho eu retorno, tá? E passo a palavra para o professor Jardim, depois o professor passa a bola para o professor Cássio aí. Até mais, até daqui a pouco. Bom, então, o Juliano já disse tudo, né? Professor Cássio Ideu Diniz Hiro. Eu achei muito interessante o Hiro, o sobrenome. A gente tem um amigo em Brasília, sabe, na nossa universidade estadual daqui não, de Goiás, né? Eu estou em Minas nesse momento. Que ele teve um filho recentemente, já está com 45 anos, sabe? E o nome do menino é Hiro, você acredita? Tem 1 ano de idade só, enfim. Mas é só uma lembrança, tá, professor Cássio?
Seja muito bem-vindo. O Juliano falou muito bem de ti, não é? E nós já tivemos a conversa inicial. Que bacana encontrar pessoas apaixonadas pelo que faz, apaixonadas pelo sistema de ensino e toda a estrutura que compõe esse sistema, não é? Porque eu observei, pelo que você tem trabalhado, que você se preocupa com a estrutura de uma maneira mais holística, digamos assim, tá? Bom, professor, o Juliano disse também que nós temos a pretensão de que o material que é produzido aqui sirva de inspiração e sirva de orientação para os estudantes. É óbvio que é aberto para todo o público, mas nós pensamos, particularmente, pelo menos da minha parte, não é? Na academia, na faculdade, na graduação mesmo, entende? Sabe aqueles meninos e meninas que a gente recebe, eu sei que você recebe aqui também em Minas Gerais, que vêm muito jovens, não é? E muitos sem noção de para onde vamos e como vamos, tá? Nesse sentido, eu considero particularmente, pensando no ensino de história, que qualquer processo de construção de conhecimento histórico parte essencialmente do indivíduo, né? Aí eu dou aula de introdução, sabe, aos estudos históricos, já há algum tempo. Então, a primeira coisa é o indivíduo aprender a historicizar a si mesmo, né? Se perceber como sujeito histórico, tá? Que ele tem uma história e que faz parte desse todo. Nesse sentido, uma pergunta bem básica que a gente faz aqui. Nós solicitamos para que o professor ou a professora, né, ele fale sobre a sua trajetória de formação, pensando em graduação, mestrado, doutorado, enfim. É sobre essas dificuldades que são inerentes, sabe, a esse processo de formação do professor Cássio, né, que a gente vê aqui como pós-doutor, enfim, né, e às vezes a gente perde de vista, né, professor, aqueles momentos iniciais da nossa formação, toda essa trajetória até chegar no que nós temos hoje. Então, basicamente é isso. A gente queria que o senhor compartilhasse um pouco da sua experiência de formação, tá? Formação de uma maneira geral, até os dias, até hoje, para as pessoas que estão nos ouvindo e que vão nos assistir posteriormente, tá bom? Passa a palavra para ti, companheiro. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom, primeiramente, bom dia Jadir, bom dia Juliano, bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo agora neste momento e que vai nos assistir a posteriori, né, como que vai ficar gravado no arquivo de vocês. Fico muito agradecido pelo convite, por estar participando com vocês deste momento. Eu acho que é importante a gente, diante de uma situação de pandemia, que não é o que a gente quer, na verdade, né, a gente conseguir aproveitar neste momento, provisoriamente, esses recursos para a gente conseguir alcançar um público maior, não apenas nossos alunos da graduação, mas também um público geral que se interessa pelo tema. Eu acho que é um passo para a gente conseguir, de meios tortos, e a gente vai fazer muita crítica em relação a isso, mas democratizar o acesso ao conhecimento. Bom, Juliano, só fazer uma correção, um dos livros não é por campanha, não, é da Amazon, de São Paulo. Então, por enquanto, versão e-book, mas a gente já está saindo também a versão física que a gente vai comprar, e, por incrível que pareça, esses dois livros que a gente está lançando, né, inclusive, sábado agora nós tivemos um lançamento virtual, porque um dos livros faz parte da coleção Escritos Históricos, organizados pelo professor Carlos Bauer, do Grupismo, ao qual eu pertenço também, que é o grupo de pesquisa em História e Teoria da Profissão Docente e do Educador Social. Esse lançamento foi sábado, e o outro já é mais independente. E são dois temas que, na verdade, não estão ligados à educação brasileira em si, por incrível que pareça, né? Um é sobre a educação na internacional comunista, né? Ou seja, num tempo de avanço do conservadorismo, do neofascismo e do anticomunismo no Brasil, a gente está lançando aí uma obra sobre a educação na internacional comunista. E o outro é um ensaio, né? Um ensaio sobre lutas do movimento de trabalhadores em Caxambu, numa história recente. Então, são dois trabalhos que fugiram um pouquinho aí da temática central do que a gente tem trabalhando ao longo desses últimos anos.
Bom, o Jadir me coloca numa situação assim bastante complicada, porque eu nunca fui entrevistado para falar de mim mesmo, né? Normalmente a gente é chamado para poder falar de algum tema, no qual a gente tem um pouquinho de conhecimento que a gente possa estar contribuindo, mas falar de mim está sendo uma novidade, pelo menos para mim nesse caso, né? Então, se eu gaguejar um pouquinho, se eu me perder um pouquinho, me corrijam, me cortem meu microfone se eu falar demais, mas inclusive a gente tem que ter muito cuidado para a gente não ser proselitista também, né? Mas, vamos lá, na verdade eu sou de São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, não sei se todos conhecem a cidade de Lorena, ali no Vale do Paraíba, no eixo Rio-São Paulo, e sou de uma família cujo pai sempre foi trabalhador, operário de fábrica, e a minha mãe, dona de casa, mas também já atuou antes do casamento como professora leiga, egressa da zona rural, meu pai também, mas assim, nós fomos, podemos dizer, de uma família operária, da classe trabalhadora, e nasci ali na cidade de Lorena, no início dos anos 80, sou do início dos anos 80, e frequentei ali sabe, aquele processo educacional normal que a gente enfrenta, passar pela escola pública, aí diante de uma crise da escola pública, sabe, quando a família deixa de se alimentar direito para poder tentar garantir 1 ano, 2 anos do filho na escola privada, mas assim, uma família não aguenta, a gente vai para a pública de novo, então eu passei por essa experiência. E uma dessas questões foi eu praticamente ser obrigado a fazer o colégio técnico da hoje USP, né, porque na minha cidade tem um campus da USP, e lá funciona um colégio técnico em Química. Então, assim, na busca por qualidade de ensino, estamos falando dos anos 90, né, na busca pela qualidade do ensino, diante de tanto sucateamento que vivia nos anos 90, acabei entrando num colégio técnico, que é o equivalente ao ensino médio, né, que era concomitante, tanto que a gente estudava o dia inteiro, das 7h30 da manhã até as 5 da tarde, e passei 4 anos lá, e não consegui o diploma de técnico em química, eu só peguei o ensino médio, eu era péssimo, assim. Matemática, para mim, eu sempre fui uma vergonha, até hoje. Então, fui reprovado em uma disciplina de matemática, eu fui reprovado numa disciplina de análise química e físico-química. Então, assim, não era aquilo. Desde aquela época, eu sempre gostei muito de história, sempre eu gostei muito da tanto que uma das passagens muito interessantes dessa época é que, ao invés de ir para a biblioteca da universidade, né, hoje USP, antigamente chamava FANQ, ao invés de pegar uns livros de cálculo, de estequiometria, para poder estudar para as provas ou para as atividades, eu estava lá lendo Os Sertões. Então, é complicado. Eu, por exemplo, em 1997, eu fugia da aula para poder ir numa outra universidade, que acabei estudando depois, na Universidade Salesiana, para poder participar das atividades sobre os 100 anos da Guerra de Canudos. Então, assim, era um lugar que eu não gostava, ou seja, eu estava ali para o ensino médio. E por causa disso, ao terminar esse colégio técnico e formar no ensino médio, que aí na época a gente chamava segundo grau, estava na transição depois da 93, 94, de 96, a LDB, já adotou o termo ensino médio, mas a gente falava segundo grau ainda, né? Então, ao terminar o ensino médio, no colégio técnico, eu tentei ingressar na própria Unisal para fazer o curso de História, que é bastante renomado lá na região, tem uma tradição. O interessante a gente analisar, é sempre bom falar para os nossos alunos, né, que naquela época, nos anos 90, a universidade pública brasileira era bem menor do que hoje, bem menor que no início dos anos 2000, e assim, era elitista, a forma de ingresso era muito complicada, eram os grandes vestibulares, inclusive em São Paulo tem os vestibulares unificados, né, da FUVEST, que ia as 3 estaduais, universidades federais em São Paulo, assim, praticamente não existiam, hoje que temos a Unifesp, na época era apenas uma escola de medicina e saúde,
então não tinha cursos da área de humanas, vamos dizer assim, muito menos de história. A grande referência para nós era a Unesp, a USP, a FEFELESH da USP, a Unesp de Marília, e também em Minas Gerais, a UFOP. Mas, assim, para nós, dos anos 90, isso era algo muito longe, porque precisava passar por cursinho, precisava ter assim, um cabedal teórico muito grande, que, infelizmente, a gente não tinha. Então, a gente tinha que se contentar em tentar buscar recursos para fazer faculdade privada. No caso, a Unisal, que é até hoje, né, confessional. Uma universidade que tem em São Paulo e que tem umas unidades espalhadas em Americana e em Lorena. E o curso de História de Lorena é até hoje bastante renomado, tem famosos historiadores que, inclusive, são consultores de canais de TV lá em São Paulo. Bom, mas eu não consegui ficar, porque dinheiro, né, essa questão. Não existia ProUni naquela época, não existia ProUni, financiamento estudantil era mínimo, não havia, isso, gente, pós 2003, gente, que vai ter, antes não tinha. Então, cheguei ao ponto de ficar um mês na faculdade, para poder depois sair, nem trancar a matrícula, e tive que seguir os passos do meu pai, que já estava há uns 8 anos, no Japão. Então, fui trabalhar no Japão, como DECASEG. Eu não sei se a juventude hoje conhece esse fenômeno que ocorreu no final dos anos 80, nos anos 90, que é o fenômeno da imigração reversa, vamos dizer assim, dos DECASEGs, que foram muitos descendentes de brasileiros, de japoneses no Brasil, primeira geração, segunda, terceira geração, que diante da crise econômica, e as pessoas ainda não lembram disso, ou não compreendem como era o início dos anos 90, final dos anos 80, diante da crise econômica, desemprego, inflação, baixos salários, muitos brasileiros, ou nipo-brasileiros, tiveram que sair do país. Meu pai saiu em 1990, 1991, e eu acabei seguindo os passos dele ali em 2000, para poder ter um dinheiro para poder fazer uma faculdade privada, ou se eu conseguisse entrar numa universidade pública, custear pelo menos uma parte da alimentação, da comida, porque essa questão de bolsa não existia para gente. Então, eu passei 2 anos no Japão trabalhando numa fábrica metalúrgica. Então, eu fui metalúrgico também. Eu lembro que a gente operava um torno, eram 2 máquinas ao mesmo tempo que a gente operava, um torno, uma frese, durante 2 anos, trabalhando ali, tendo à frente apenas um relógio. Assim, foi nessa época que eu tive uma fixação por relógio, de contagem do tempo, que eu levei uns 10 anos para perder isso. Tanto que hoje eu não uso relógio para tentar romper com isso. Nossa, foi bastante complicado. Aí passei 2 anos no Japão e consegui retornar para o Brasil em 2002, para poder, com aquele dinheirinho que eu juntei, eu comprei um carro e paguei a faculdade. E nem consegui terminar de pagar a faculdade. Terminar de pagar a faculdade foi, assim, um pouquinho complicado. Mas, um pouco disso, eu acho que caiu a conexão. Não caiu? Não, né? Bom, só que, como a gente sabe, a experiência prática, né, acaba determinando um pouco a consciência, né? Então, essa vivência oriunda de uma família operária, vendo o pai tendo que sair do país para poder sobreviver, e não é trabalho, não, é ser operário. Nós mesmos temos que sair do país para sermos mão de obra barata em outro país, né, no caso do Japão. Isso faz com que a gente vai desenvolvendo aos poucos uma consciência de classe. Então, voltando do Japão e entrando na universidade, a gente já foi entrando no movimento estudantil, já assumindo uma postura classista, não só de solidariedade, mas de luta mesmo junto com a classe trabalhadora. Eu me organizei politicamente, e também militamos nas entidades do movimento estudantil, e foi aquela militância doida que eu acho que até alguns professores que eu tive lembram dessa época, né? Eu fui do DCE, da Unisal,
eu fui suplente da UE, da União Estadual dos Estudantes de São Paulo. A gente ajudou a formar, na época, uma oposição de esquerda à direção da UNE, que até hoje, né, é hegemonizada pelo JS, então a gente fez toda essa militância. Foram os primeiros anos do governo Lula, né, então, assim, houve uma expansão muito grande do ensino superior brasileiro, não só na universidade pública, né, mas também teve expansão nas privadas também, com distribuição de bolsas, ProUni, FIES, entre outras coisas, que temos que ser sinceros, alimentou muito o tubarão do ensino também nessa época, né? A gente não pode deixar de fazer a crítica necessária aos governos desse período. Então, acabei me formando e se direcionando para a história social. Só que a gente precisa sobreviver, a gente não tem, assim, formar e ficar esperando o emprego cair no colo, não é assim, né? Então, no último ano da faculdade, correndo para fazer concurso para tudo quanto é lado. Eu lembro da jornada que eu fazia, eu e mais um colega, o Diego, hoje, que mora em São José dos Campos também, a gente corria fazendo concurso no Rio de Janeiro, em São José dos Campos também, em Minas Gerais, em tudo quanto é lugar, que é o desespero de ficar desempregado depois da faculdade. Então, no último ano, a gente saiu correndo e a gente conseguiu passar, inclusive, para a rede básica de Minas Gerais. Então, se formando, a gente já, pelo menos, um emprego já tinha. Tive que até antecipar minha colação de grau para conseguir tomar posse, né, do cargo em janeiro de 2006 aqui em Minas Gerais. Aí começou a jornada aí. Eu só saí da rede básica, o Juliano me conheceu na jornada entre rede básica e a universidade, e eu só saí em março desse ano, né, quando eu tomei a posse de 40 horas aqui na Uninove. Só que a gente não se limita só da aula, né, a gente vai mais além do que o trabalho docente. Além do trabalho docente, a gente assumiu uma tarefa na educação, de que a educação é um instrumento de pelo menos buscar uma emancipação social e política pela apropriação do conhecimento historicamente produzido pela humanidade, né? Permitir que esse conhecimento possa, pelo menos, servir de subsídio para que os nossos alunos possam lutar cotidianamente para uma sociedade mais justa e igualitária. Então, a gente assumia essa tarefa. Mas, além disso, a gente também mergulhava no movimento sindical de trabalhadores em educação em Minas Gerais. Então, a partir de 2008, 2009, eu mergulhei de cabeça na organização regional aqui da categoria, que aqui em Minas a gente procura muito enfatizar o termo trabalhadores em educação. Em outros locais, fala muito em profissionais do magistério, profissionais do ensino, docentes, mas na rede básica a gente procura enfatizar muito trabalhadores em educação. E a gente, em 2009, 2010, já mergulhando de cabeça, já assumindo aí um monte de coisa, organizando por meio do Sindiut, que é o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. E no final de 2012, acabei sendo eleito para a direção estadual do Sindiut, que também, depois de 3 gestões, eu tive que sair, pedir minha dispensa em março de 2020 agora. Nesse meio tempo, é aquele sonho de ser professor universitário também, e a gente vai correndo atrás dos estudos na pós-graduação. Eu não fiz pós-lato sensu, eu não fiz especialização, porque morando no interior é bastante complicado, e eu tentava, assim, entrar no programa de pós-graduação stricto sensu, mestrado. Sinceramente, eu queria na área de história, mas eu não consegui. E consegui entrar num PPGE, um programa de pós-graduação em educação, da Universidade 9 de Julho, num grupo de pesquisa em História Social da Educação, que é aquela realidade que eu vivia, que era trabalhar com a história do movimento docente, movimento sindical de trabalhadores em educação. É juntar a história, que é a minha área, a minha paixão, e juntar com a luta social que a gente já conhecia na prática. Então,
eu comecei a fazer o mestrado em 2011, já passado o estágio probatório, eu tive a oportunidade de tirar uma licença, um afastamento para fazer o mestrado, voltei para São Paulo, voltei, inclusive, morando na capital, num cubículo, nem sei como a gente pode chamar aquilo, mas era bastante interessante, foi um aprendizado, inclusive, ali, era um bairro mais ou menos rico, né, Perdizes, mas assim, você morava tipo uma pensão que tinha desde camelô, trabalhadores da região, empregados, funcionários de estabelecimentos, travestis. Então, assim, foi um negócio muito legal de ter morado, foi um aprendizado, e eu fiz o mestrado lá. E depois, voltando para Minas Gerais, porque você tem que reassumir o cargo, eu tomei aquela aventura de fazer doutorado e trabalhar ao mesmo tempo, doutorado lá em São Paulo e trabalhando na rede básica, então eu vivia na estrada, eu vivia na Fernão Dias e na Dutra, indo e voltando direto, consegui concluir o doutorado em 2017, em 2016 consegui um contrato de designação na UENG, e depois, em 2019, eu consegui fazer o pós-doc, fui convidado para fazer o pós-doc também, esse estágio de pós-doutoramento lá, e que acabou concluindo aí no começo dessa pandemia. Aliás, eu nem sei como é que está o meu currículo lá, se ele está em andamento, o pós-doc, mas eu não vou nem mudar, porque primeiro tem que receber o certificado, né? Primeiro receber o certificado, depois atualizar o pós-doc. Então, foi essa vida aí que... E pior de tudo, que agora a gente entrou aí, parece que a mosca vermelha do sindicalismo não sai da gente, acabei sendo eleito agora, recentemente, no mês passado, para vice-presidente da Associação dos Docentes da UENG, e vão começar novas brigas aí em prol da categoria, e também tentando contribuir para o crescimento da consciência de classe dos nossos colegas aí. É isso, acho que é um resumo bem... Eu acho que eu falei até demais, né? Desculpa. Beleza, Cássio. Cássio, obrigado, cara, por essa explanação e nos apresentar também, né? Falar um pouco da sua trajetória também. Foi bem enriquecedora também, motivadora também, instigante, né? Essa questão de você ir para a educação também, né? No estrito senso. Eu estava prestando atenção na sua fala também, eu acho que essa circulada que você deu, uma boa circulada, né? Passando fazendo mestrado em educação, um doutorado em educação também, que eu acho que é uma experiência ímpar, né? É uma interdisciplinaridade, eu acho que é muito positivo isso, sempre e sempre será, né? E pensando exatamente na sua trajetória, pensando no que você falou aí, falar assim que você migrou, não, você é historiador, né? Mas, enfim, você desenvolveu um estudo de pesquisas de história e educação, né? Que eu acho muito interessante também. Dialogou bastante com a área de educação, de maneira muito concisa, incisa, né? E pensando nessa questão, eu acho que você trata de uma questão bastante cara, até para a historiografia, né? No sentido de, eu não sei se a palavra negligência é muito pesada, talvez seja, né? Seja comum a gente falar isso no meio acadêmico, que tem que ter uma fala polida, né? Mas que você tratou você continua, né, pesquisando sobre isso e tratando com personagens, com agentes do ambiente escolar, entendeu? Que sempre está na nossa vista, assim, sempre esteve, né? E a gente não percebeu. Quando eu li um pouco do seu trabalho, entendeu? Eu li os projetos que você desenvolveu também com relação à área da história social dos trabalhadores da educação. Eu fiquei me perguntando, gente, são agentes que estão na nossa frente, entendeu? Eu confesso que eu acho que eu acabei produzindo um pouco esse processo também, e talvez eu tenha contribuído, no bom sentido, com esse processo de visibilidade também desses agentes que estão, enfim, eles não estão fluidos, né? Eles não estão descolados desse ambiente escolar. Ao contrário, eles fazem parte desse ambiente escolar, né? E aí, pensando nisso, uma pergunta assim, eu acho que talvez uma questão que você vem dando com ela até hoje, eu acredito, né? E sempre matizando isso, né?
Porque, na verdade, quando a gente está falando quando você fala de trabalhadores da educação, quem, à primeira vista, o olho bem apressado, né, vê só o corpo docente e nada mais. Os gestores escolares também, né, que são supervisores, que são diretores, que estão também ligados ao corpo docente. Ponto. A escola só é constituída por corpo docente, nada mais e nada além. E essas pessoas ficam invisíveis fazendo essa leitura, né? E aí a minha pergunta é a seguinte: até que ponto esses funcionários da educação, profissionais da educação, né? Quando a gente trata de profissionais da educação, você já deixou isso bem claro, né? Técnicos, auxiliares, serviços gerais, a secretaria também. Até que ponto essas pessoas moldam e até que ponto essas pessoas também têm peso, talvez no processo de moldagem do ensino, do sistema de ensino educacional no Brasil, né? E eu queria, enfim, que você fizesse uma leitura disso e falasse um pouco sobre isso. Tá bom, Cássio? Cássio, eu vou desligar meu microfone aqui, tá? Com a sua permissão, se já diz os demais que estão nos assistindo aí, ok? Ele passa a palavra, Cássio. Fique à vontade aí. Bom, Juliano, é um questionamento bastante pertinente, porque é um tema muito em disputa e muito polêmico. Por isso que existe uma disputa muito grande na narrativa, principalmente quando nós falamos sobre o papel desses trabalhadores que fazem parte da categoria, ou seja, estão envolvidos não só com o ambiente, mas todo o processo educacional, mas que, de certa forma, devido à cultura escolar existente no país, e na sociedade capitalista, né, eles são invisibilizados, são ocultados. O Juliano falou uma coisa muito importante: quando nós falamos de profissionais do magistério, da educação, ou trabalhadores em educação, né, já vou explicar o porquê desse termo, mas sempre vem à mente a figura do professor, do docente, ou pelo menos a figura daquele profissional que tem um curso de licenciatura, um ensino superior em licenciatura, ou até um tempo atrás o antigo magistério de segundo grau, ou de nível médio. Então, faz muita referência. Isso acaba escondendo ou limitando o entendimento do próprio processo educacional. Isso é uma coisa muito importante. Do ponto de vista legal, a legislação brasileira, ela classifica os profissionais da educação, ou profissionais do ensino, muito ligado, como eu disse para vocês, àqueles que são formados para ministrar aulas, né? Seja nas licenciaturas do ensino superior, seja no antigo magistério, que nós tínhamos até pouco. Então, do ponto de vista legal, se a gente for analisar a LDB de 96 e algumas outras resoluções, decretos e leis que vieram posteriormente, sempre classifica muito esse tipo de profissional, essa roupagem. Já os movimentos sociais, sobretudo o movimento sindical de trabalhadores em educação, reivindica que todos aqueles trabalhadores envolvidos no processo educacional dentro da escola também são trabalhadores em educação. Explicar rapidinho por que a gente ressalta muito a questão de trabalhadores em educação, a gente fala pouco em profissionais da educação. Porque a gente sabe muito bem que muitas vezes a forma de falar, a narrativa, ela demonstra uma disputa de concepção de mundo, concepção de realidade, de sociedade, e pelo menos vamos dizer assim, na corrente historiográfica no qual a gente se filia, né, no qual a gente se localiza nas nossas pesquisas, a gente procura contrapor essa visão liberal da questão da profissão, da ideia da profissão como algo à parte dessa sociedade dividida em classes sociais, né? Ou que nega, inclusive, essa divisão social em classes da sociedade. Mas como a gente reivindica a análise que não oculta isso e que a gente reafirma, não o que a gente quer, mas a gente observa a realidade, que é uma sociedade de classes, entre uma classe dominante e uma classe dominada, e uma dessas classes é a classe trabalhadora, ou seja, aquela que, por meio do seu trabalho, produz as riquezas socialmente, e que deveria ser dividido, mas não é, né? Produz a riqueza, todos aqueles que trabalham, que vivem do seu trabalho, e que têm
produto do seu trabalho expropriado é classe trabalhadora. E é importante a gente reivindicar que esses profissionais, seja os docentes, professores, seja aqueles envolvidos indiretamente no processo educacional, são trabalhadores, eles são parte da classe trabalhadora. E é importante a gente enfatizar isso para poder entender e localizar esse sujeito social, esse sujeito histórico no contexto geral de uma sociedade capitalista. É importante isso. A gente precisa ter essa compreensão para conseguir fazer uma leitura correta. E a gente precisa olhar como que esses profissionais, esses trabalhadores que não estão ligados direto à docência, trabalham com educação. É só a gente olhar a realidade concreta. Não existe escola sem uma secretaria, o profissional da secretaria. Não existe uma escola sem uma companheira que faz a limpeza. Não existe uma escola sem merenda. Não existe escola sem um vigilante. Ou seja, esses personagens sociais, eles são fundamentais para a existência do próprio ambiente escolar onde a educação se realiza. Além disso, a convivência social entre professores, esses trabalhadores, os próprios alunos, é uma convivência que leva ao entendimento social, vamos dizer assim, desse personagem. Então, é inegável o papel social e econômico desses trabalhadores no processo educacional, como um todo. Sem esses profissionais, a escola não funciona. Inclusive, se esses trabalhadores quiserem fazer uma greve à parte dos professores, inclusive, também não funciona. A escola não funciona, a escola para. Se não tiver limpeza, se não tiver alimentação, se não tiver a secretaria, a escola para. É por isso que, infelizmente, esses trabalhadores eles sofrem uma pressão muito maior, uma repressão muito maior por parte do poder público e de seus agentes para que não façam greve. Então, é importante ressaltar isso. Só que é uma disputa narrativa em torno da sua própria história, porque esses trabalhadores têm uma história. Então, no nosso grupo de pesquisa lá em São Paulo, a gente tem se dedicado ao estudo da história do sindicalismo docente, mas também temos dedicado ao estudo da história social desses trabalhadores de educação que não exercem atividade docente, seja desde aqueles funcionários da burocracia no sentido weberiano, né, assim, tem toda aquela estrutura administrativa, questão de uma escola, até aqueles de serviços básicos para que a escola ou a instituição de ensino funcione. Então, a gente tem se dedicado a isso. Tem uma colega que pesquisou muito bem sobre os funcionários de escolas no ensino básico de São Paulo, da cidade de São Paulo, e outros estudos. Eu, particularmente, no doutorado, eu pesquisei os trabalhadores em educação administrativos ou técnicos administrativos na USP, da Universidade de São Paulo, que, por incrível, assim, para muitos é uma novidade, mas esses trabalhadores técnicos administrativos, que reúnem desde aquele responsável por um laboratório, ou da administração do RH, até a tia que limpa o banheiro, ou o tio que corta ali a grama, né, da cidade universitária, eles conseguiram organizar um dos sindicatos mais combativos e até mesmo radicais do estado de São Paulo, que é o Sintusp, que é o Sindicato dos Trabalhadores da USP, anteriormente, em 88, chamado ASUSP, e que faziam enfrentamentos homéricos contra a reitoria e contra o governo do estado de São Paulo. E todos vocês conhecem como é que é o governo de São Paulo, principalmente nos anos 90, né, dominado e hegemonizado pelo PSDB, pelos tucanos, até hoje. E, por incrível que pareça, os tucanos agora são chamados de centro. Mas isso aí é as coisas da história. Mas, assim, sempre uma postura radical contra os trabalhadores. E o Sintusp, dentro da USP, fazia um enfrentamento direto contra as políticas de desmonte da universidade. Então, e quem eram esses personagens? Eram os professores? Eram os docentes? Não, os docentes estavam organizados na ADUSP, na Associação dos Docentes da USP. Eram os trabalhadores, tanto do administrativo, quanto o pessoal que fazia a limpeza. Então, eles criaram um sindicato radical, extremamente combativo, existente até hoje.
Então, a gente procurou, por meio da nossa pesquisa, entender esse processo de constituição de uma categoria extremamente combativa, a organização de um sindicato extremamente combativo num ambiente universitário como é a USP, né? Que tem toda aquela visão elitista, etc. e tal. Não é à toa que, muitas vezes, o Sintusp conseguiu fazer unidades e alianças com tanto a DUSP quanto do movimento estudantil para fazer os enfrentamentos contra a política de desmonte da universidade pública, contra a precarização, não apenas do ensino, mas as condições de trabalho, tanto dos professores quanto dos trabalhadores técnicos administrativos. E ressaltamos, nós chamamos trabalhadores em educação, todos aqueles envolvidos no processo educacional, reivindicando muito o que a CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, reivindica desde a década de 80, que esses profissionais também são profissionais da educação. E outras entidades sindicais também reivindicam isso. Então, lembrando, existe uma disputa, né, uma narrativa liberal ou neoliberal que fragmenta a sociedade e os personagens, e a outra narrativa adotada pelos movimentos sociais e pelas nossas pesquisas, de que eles se englobam como classe trabalhadora. Por isso a gente usa muito o termo trabalhadores em educação, em contraposição à ideia de profissionais da educação. Acho que eu acabei falando demais, desculpa. Ótimo, Cássio, muito obrigado, cara. Eu acho que particularmente, acho que essa questão, quando eu me deparei com essa questão, fiz uma leitura bastante fraturada, mas tudo que você falou aí foi bastante esclarecedor, né? Eu acho que esclareceu muito, fiz várias anotações aqui. Obrigado mesmo, assim, um conhecimento que a gente adquiriu aqui, né? Com a sua abordagem que você acabou de fazer. Bom, Cássio, eu vou passar a palavra para o Sr. Jadir, tá? O Sr. Jadir vai colocar uma questão aí, e aí vamos para o diálogo. Até daqui a pouco. Então, professor, no geral, se observa que há uma semelhança na trajetória de um conjunto de docentes, não é? Pelo menos daqueles docentes com os quais eu tenho uma convivência mais próxima. Sabe, na minha época, você falou da tua época da década de 80, não é? Para sair do primário e ir para o ginasial, eu fiz admissão. Eu sou dessa época ainda. Sabe, é tipo um vestibular. E depois você ia fazer normal superior, normal, enfim, que nós não chamávamos de ensino médio, né, de segundo grau, enfim, tá? Mas isso é uma coisa que fica... a gente falava de colegial, né? O ensino médio era colegial. Você tinha o primário, o ginasial e o colegial. Né? E para sair do primário para o ginasial, tinha admissão, uma prova, enfim, né? E quem tinha o ginasial podia dar aula, era uma pessoa tida como erudita na década de 70, sabe? Alguém que conhecia muito e tal, enfim. Mas são histórias, não é? E essa coisa do interior, né? Eu acho que eu também venho do interior, então é outra similitude. Essa ideia de cubículo, a gente conhece bem disso, eu acho que eu e o Juliano, entendeu? A gente sabe como funciona esse negócio. É uma outra realidade que é comum a muita gente. Essa que é a ideia nossa, sabe, professor Cássio? De conhecer a realidade de pessoas como você e de pessoas do Amapá e de outras regiões do Ceará, que a gente já conversou aqui, né? A gente percebe que há essas continuidades, sabe, essas semelhanças, né, que nos identificam de uma origem mais ou menos comum, não é? E uma coisa que eu escutei você falando também, já na questão que o Juliano lhe fez, e eu sempre defendi isso, sabe? Um dos profissionais muito importantes lá no nosso campus é o pessoal dos serviços gerais, entende? A gente chega, eu falo isso para os meninos, sabe? A gente chega e a sala está limpinha, percebe? E são invisíveis, porque no nosso caso aqui em Goiás, há um preconceito muito grande com esses trabalhadores, sabe? É como se eles não fizessem parte do processo, tanto que eles reclamam lá no campus. Uma das poucas pessoas que conversam com eles somos nós. Os professores geralmente nem conversam, sabe? Eu acho que um trabalho igual esse seu seria muito bem-vindo aqui em Goiás. Porque os próprios profissionais, e olha que eu conheço uns 10 campos dos 30 da UEG, 10, conheço mais, já convivi. Eles sempre falam isso. E quando tem
chega alguém como eu, que tem o hábito de conversar, eu vim do meio rural, né, cara? Eu vim do interior, então eu converso com todo mundo, sabe? Eu gosto de gente, entende? E não necessariamente eu vou perder tempo, vou gastar meu tempo conversando com o professor, às vezes eu gasto meu tempo conversando com uma senhora que faz limpeza dos banheiros. Porque ela precisa, eu tenho esse tipo de atitude, então acho que eles são muito fundamentais, concordo com você, é algo que de repente a gente tinha que trazer até para Goiás, o teu trabalho, sabe? Das pessoas aprenderem a valorizar essa galera que está nos bastidores e que é tido como se fossem indispensáveis. Só que não são. Se não forem por eles, você não tem o pessoal da informática, por exemplo, sabe? O Data Show funcionando direitinho, no nosso caso aqui, que é bem precário, entendeu? Você não tem a sala de informática para receber quando você... Sabe esse pessoal que limpa, que o quadro está limpinho, entende? É isso. Que faz o café, que tem o copo no lugar certo, sabe? Né? E eu falo isso muito nas minhas aulas. Então, para mim é um alento ouvir você falar isso, e eu te digo que o teu trabalho tinha de vir aqui para dentro, da estrutura da universidade. Se eu não fosse tão velho, já estivesse quase aposentando, eu me candidatasse a alguma coisa aqui, eu ia querer instituir uma política nessa direção. Porque eu percebo que a desvalorização aqui, Cássio, você ia se assombrar. Professor, tem professor que se irrita de um funcionário cumprimentar ele. Eu já vi isso, Cássio. E os estudantes percebem isso, entende? Então, quando chega um maluco que fala diferente como eu, eles falam, é comunista, é marxista. Que comunista, que marxista? Não se trata disso, se trata de ser um ser humano. Sabe, antes dessa chancela, eu queria ser um cientista humano, das humanidades, só isso. Mas, enfim, vamos ao que interessa, né? Essa coisa de trabalhar também, Cássio, é comum a muitos de nós. Eu acho que a gente tem muita coisa em comum, sabe? De ficar desesperado, caçando um jeito de trabalhar, que a gente quer viver disso, né? E naquela época, não falava de profissão de historiador, cara, se fala hoje, entendeu? E aí, hoje então é profissional, né, e tal. Vinculado ao Ministério da Economia, mas, enfim, isso é outra discussão, tá? Bom, nesse sentido, eu queria te fazer uma pergunta, para não ficar sendo muito prolixo aqui, bem direcionada, assim, sabe? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua perspectiva, qual a sua perspectiva acerca de ensino, pesquisa e extensão, tá? Especificamente, não é nem considerando a questão remota agora, mas é num contexto tanto do ensino básico no geral, né, quanto do ensino da graduação. Essa questão do remoto a gente deixa para outro momento, mas, assim, basicamente isso. Qual que é a sua expectativa, como que você percebe esse tripé básico, né? Ensino, pesquisa e extensão. Porque, no nosso caso, o Juliano está tendo um choque aqui em Goiás. Os campos são de formação de professores, entende, Cássio? Então, falar de pesquisa lá é quase como heresia. Como se, aqui em Goiás, estou falando a partir do ponto de vista da Universidade Estadual de Goiás, eu tenho 25 anos lá dentro, Cássio. É como se fosse desvinculado. Eu sou um professor, e eu tenho alguns artigos publicados na área de ensino, de história, alguns artigos, enfim, e estudo isso, e é como se isso não fosse pesquisa. O básico para o estudante construir seu próprio conhecimento, eu paro por aqui, é exatamente ele aprender a pesquisar. Sabe? Não está desvinculado, pelo contrário, é parte integrante. Mas eu queria ouvir de você, como que você visualiza isso, ensino, pesquisa, extensão, sabe? É isso. Valeu, Cássio. Bom, é uma pergunta também muito pertinente, se a gente localizá-lo no atual contexto no qual nós estamos vivendo. Só fazer um pequeno comentário antes em relação aos trabalhadores de educação, não docentes, vamos dizer assim, né? Tem um filme muito interessante que eu cheguei a trabalhar com meus alunos, inclusive do ensino médio, para tentar mostrar o papel desses trabalhadores na existência do processo educacional. Tem um filme do Ken Loach, que é um importante diretor britânico, que faz muitos filmes politizados, né? Ele tem um filme de 2000 chamado Pão e Rosas. Não sei se vocês já ouviram falar. É um filme que mostra, por exemplo, a dura vida dos imigrantes, seja do México, de outros países da América Latina ou do leste europeu, que vão trabalhar como pessoal da faxina, terceirizado em alguns prédios lá de Los Angeles. E mostra a atuação, ou a tentativa de mobilização por meio de um movimento sindical bastante marginal lá, para lutar por direitos básicos
assim, que para nós, até um tempo atrás, estavam consolidados, hoje a gente não pode mais falar nisso, né? Mas, assim, direitos mínimos que garantam, assim, o mínimo da sobrevivência. E tem uma frase nesse filme, dado por um dos funcionários, que, assim, que eles falavam que o uniforme, ele tinha um poder mágico, que era tornar as pessoas invisíveis. Era uma coisa muito interessante que ele falava, né, que eles estavam limpando o elevador, e as pessoas entraram no elevador como se eles não tivessem ali, eles tiveram que sair. Aí ele falou, ó, esse uniforme aqui tem um poder mágico que ninguém mais tem. Ele é capaz de nos tornar invisíveis. Eu acho que é importante a gente usar das nossas pesquisas para tirar essa capa de invisibilidade e demonstrar que existe uma história, que existe um contexto, um processo de atuação, uma história social, e no qual, inclusive, esses personagens não vivem apenas na sua individualidade, mas se organizam coletivamente, e atuam e ajudam a contribuir para mudanças na própria história. Lembrando que o Sintusp, que eu citei, que foi o meu objeto de pesquisa, quando ainda era chamado ASUSP, no final dos anos 80, liderou, junto com outras entidades, uma fortíssima greve do funcionalismo público estadual de São Paulo, em 79, naquele período de efervescência social, né, no país, e que foi uma dos grandes movimentos. Essa greve do funcionalismo foi um dos grandes movimentos que contribuíram para o enfraquecimento social da ditadura civil-militar, existente até então. Então, lembrando que o fim da ditadura foi um processo longo, contraditório, a gente pode gastar aí horas e horas discutindo as contradições do fim da ditadura e o processo de democratização, mas é inegável dizer que os movimentos sociais, sobretudo o movimento sindical, ao final da década de 70, contribuíram para o enfraquecimento da ditadura civil-militar, que vai acabar depois na década de 80. E um dos movimentos sindicais foi justamente de funcionários invisibilizados da Universidade de São Paulo. Então, isso é importante destacar. Agora, voltando agora para a pergunta feita pelo Jadir, né? Que eu tenho uma mania, o Juliano me conhece, eu tenho uma mania de enrolar, de dar umas voltas, de acabar me perdendo no tempo. Mas vamos voltar aqui à pergunta do Jadir. Essa questão do ensino, pesquisa e extensão. Volto a dizer, a gente precisa sempre analisar o momento histórico no qual nós estamos vivendo. Isso é importante. Porém, esses momentos históricos, cujos processos, eles não começam de uma hora para outra e não terminam de uma hora para outra. Ela é longo, né? Nós podemos analisar tal situação num período de curta duração, de média duração, também de longa duração. Lembrando, gostaria de ressaltar aqui para os nossos alunos que desde o início da década de 30 do século XX, o recém-criado MEC, que foi inclusive um dos primeiros ministérios criados depois da ascensão ao poder de Getúlio Vargas, novembro de 1930, o MEC, por meio de decreto presidencial, determinou que o modelo de ensino superior brasileiro que deveria ser adotado no Brasil é um modelo de universidade. Isso significa o quê? Que o ensino superior brasileiro tem que ser baseado nesse tripé, que é o ensino, ou seja, a formação profissional, a pesquisa para o desenvolvimento do conhecimento científico específico, o conhecimento acadêmico daquelas áreas trabalhadas, e a extensão, que é essa ligação com a comunidade, que é a interligação, quebrar os muros, vamos dizer assim. Lógico que naquela época, numa visão liberal burguesa, etc e tal, muito em voga na Europa, tanto que o modelo universitário brasileiro foi o modelo europeu, né? Até 1968, 1969, foi o modelo europeu. Então, assim, é muito complicado quando a gente fala hoje de uma universidade que, sinceramente, menospreza a pesquisa e a extensão. Então, inclusive, pelo menos até um tempo atrás, o MEC era muito vigilante em relação a isso. Se a universidade ele não tem pesquisa, em mínimo de pesquisa, ele perde até o seu credenciamento enquanto universidade. Então, lógico que tem as suas nuances, tem alguns pontos específicos, mas é importante ressaltar isso.
Agora, o que acontece no nosso país? Houve, nos primeiros anos do século XXI, diante de mais ou menos de uma década, 2 décadas de sucateamento do ensino público, da universidade pública brasileira, principalmente no período dos anos do neoliberalismo raiz, vamos dizer assim, né? A gente viu, assim, uma tentativa de sucateamento da universidade pública, dando prioridade ao processo de mercantilização do ensino superior. A gente viu um crescimento gigantesco das faculdades privadas, sejam elas disfarçadas como filantrópicas ou confessionais, mas, assim, ampliando um mercado consumidor que transforma a educação, nesse caso a educação do ensino superior, em mercadoria. E, muitas vezes, isso foi deixado de lado. Então, ao mesmo tempo que a universidade pública estava passando por um processo de sucateamento, diminuição do orçamento, salvo algumas universidades públicas que realmente conseguiram manter o seu grau de excelência, mas são casos muito específicos, principalmente as federais estavam passando por um processo de sucateamento. Ao mesmo tempo, as faculdades privadas que estavam dominando o mercado, vamos dizer assim, não produziam, né? Não produziam conhecimento. A partir de 2002, 2003, a gente vai ter uma mudança clara em relação a isso, com novos incentivos na produção, com o estabelecimento do Reúne, inclusive, foi um dos equipamentos, porém, a gente tem que fazer uma análise crítica também, muito da pesquisa ligada à iniciativa privada dentro da universidade pública. Não podemos esquecer das fundações que começaram a crescer muito dentro da universidade para o desenvolvimento de pesquisas, fundações privadas nas universidades públicas, as parcerias público-privadas, mas, em todo caso, a gente vê, assim, uma retomada da pesquisa acadêmica, muito importante a pesquisa da área de humanas, isso é importante a gente destacar. Muitos, inclusive, só conseguiram fazer o seu mestrado, o seu doutorado, desenvolver pesquisa na área de humanas com um pouco mais de facilidade nos últimos 20 anos. Porém, a gente está num momento histórico, a partir de 2016, no qual nós sofremos um ataque ideológico muito grande, no qual todos aqueles que pesquisam na área de humanas são pesquisadores comunistas, subversivos, e que gastam dinheiro público à toa, que isso é um conhecimento inútil na sociedade, que nós deveríamos estar formando engenheiros, formando técnicos, que esse negócio de entender a educação brasileira, fazer pesquisa histórica, antropológica, sociológica, coisa de intelectual que quer gastar dinheiro público. Então, a gente sofre uns ataques muito fortes, principalmente no atual contexto, no qual, inclusive, o conhecimento e a razão, elas são menosprezadas, né? Como a gente estava conversando anteriormente, antes de iniciar essa live, nós vivemos num novo paradigma agora, né? Que a gente até então suspeitava, tentava se negar, assim, fazia alguns embates, mas esse novo paradigma agora assumiu o poder. E ao assumir o poder, o controle do Estado, ele mexe com tudo isso, com financiamento, com orçamento, etc. E que a gente vê, assim, uma tentativa de ataque e diminuição das pesquisas na área de humanas. Por outro lado, isso aí, voltemos à crítica aos governos passados, começou muito também uma ideia de produtividade, de produtivismo, inclusive nas pesquisas. Se a gente acompanhar as determinações da CAPES, principalmente a partir de 2008, 2009, a gente vai ver, assim, uma exigência muito grande na produção científica dos docentes do ensino superior, que exigem o mínimo de artigos, o mínimo de publicações em revistas, Qualis A, Qualis B, que, assim, o exigido é totalmente racional diante do que deveria ser uma pesquisa docente, chegando ao ponto que, para conseguir alcançar esse número mínimo exigido por parte dos órgãos governamentais, que se a gente não fizer isso, a universidade perde pontos, né, vamos dizer assim, perde
inclusive com risco de perder credenciamento, a gente tem que pegar uma pesquisa e ficar dividindo em vários artigos, em várias publicações, para a gente conseguir ter um mínimo, né? Então, assim, existe uma lógica produtivista que acaba com a gente também, e que impede, muitas vezes, de a gente fazer uma pesquisa mais aprofundada, com maior capilaridade, etc. e tal. Contudo, até isso está sendo muito atacado hoje, né? A gente pode ver algumas carreiras docentes em algumas universidades que estão cada vez mais aumentando os encargos didáticos, ou seja, a presença em sala de aula, e o que acaba gerando diminuição do quadro de professores, diminui o tempo para pesquisa, diminui o tempo para o desenvolvimento de projetos de extensão, ao mesmo tempo que mantém-se as exigências de pesquisa e de extensão. Então, essa é uma situação bastante complicada. A gente vive essa realidade, por exemplo, em Minas, em Goiás também pode ter, em São Paulo, ou seja, assim, no qual o professor, principalmente o docente do ensino superior, ele acaba passando por um processo de apostilas, que já vem tudo pronto, isso muitas secretarias fazem isso, e acaba passando por esse processo de alienação, ou seja, a separação do pensar, a educação e efetivar, fazendo com que os professores da rede básica, em muitas redes, virem professores tarefeiros, que só cumprem aquilo. E a gente sabe muito bem qual que é a consequência que pode vir. Se o professor se tornar apenas um cumpridor de uma tarefa, daqui a pouco ele vai ser substituído pela máquina. Então, isso é um problema grave. No ensino superior, acaba passando por isso. Há uma pressão enorme por cada vez menos dinheiro, formar cada vez mais pessoas para o mercado e exigindo não só uma produtividade nas publicações, uma produtividade, inclusive, na formação. Ou seja, você acaba, inclusive, alienando o processo de formação. Isso, inclusive, é um embate que eu faço muito com os alunos, porque não basta obter o diploma. É preciso, pode parecer meio ilusório, meio idealizado, mas é preciso que cada professor de história, cada historiador, mas principalmente nos cursos de licenciatura, cada professor de história se transforme no intelectual, que pense o trabalho, que se negue a passar pelo processo de alienação do trabalho docente. E que para isso é necessário não apenas as leituras das disciplinas, mas se engajar em projetos de pesquisa. Por isso que a iniciação científica na graduação ela é muito importante. Porém, diante de uma situação onde se diminui o orçamento, onde corta dinheiro das universidades, corta-se bolsas, é impossível a gente continuar e incentivar os nossos alunos à participação dos projetos de iniciação científica para realizar suas pesquisas. Então, a universidade é uma luta, assim, parece uma luta de Davi contra Golias, ou uma luta quixotesca, né, contra os moinhos de vento, mas, assim, a gente precisa fazer a luta, e é importante que essa luta seja coletiva, de que a universidade mantenha a característica de não apenas de formação de profissionais, mas a produção de conhecimento. É necessário que a gente faça essa luta em defesa da universidade como produtora de conhecimento que pode ser usado socialmente, não apenas pelo mercado, mas socialmente. E a área das licenciaturas, a área da educação e das ciências humanas tem um papel fundamental nisso. Então, assim, e é uma luta por questão de dinheiro, é a disputa pelo fundo público. Nós sabemos por que estão cortando o orçamento das universidades, da saúde, da educação, ao mesmo tempo que a gente vê mais recursos indo para o pagamento da dívida externa, da dívida pública, enriquecendo os bolsos dos banqueiros e, no caso específico desse governo, aumentando o orçamento militar. Meu Deus do céu, aumentando o orçamento militar, inclusive para satisfazer generais. Então, a gente tem que fazer essa briga, essa luta, para fazer a defesa da universidade, que, afinal das contas, é a defesa de uma sociedade um pouco mais justa, um pouco mais igualitária. Então, por isso que a prática docente, ela não se resume à aula em sala de aula. Não se resume a, pelo menos, esclarecer na aula. Não se resume, por exemplo, a pesquisa. Mas a prática docente agora tem que fazer também na luta.
seja nos movimentos sindicais, movimentos sociais, mas uma luta que pode ter bandeiras específicas, reivindicações específicas, mas também lutas muito maiores em relação à própria questão da disputa hegemônica, cultural, ideológica do país. Então, a gente tem que fazer essa luta. Então, a prática docente não é só a sala de aula ou a pesquisa, é a luta em defesa da própria universidade e para uma sociedade mais justa e igualitária. Então, talvez isso um pouco justifique a nossa luta, a nossa participação no movimento sindical, em demais outros movimentos, e a solidariedade também com outros personagens sociais, que não têm, assim, muita proximidade com a universidade, mas que fazem parte dessa luta, os trabalhadores em geral. Por isso que a gente tem que defender também a solidariedade da classe trabalhadora e trazer a classe trabalhadora para dentro da universidade, sobretudo a universidade pública. Eu quero pedir desculpas aí, porque eu fico animado, infarto. Juliano, me dá uma freada aqui em mim para não virar palanque aqui. Não, cara, de maneira alguma, rapaz. Aqui a gente faz o máximo deixar o convidado bem à vontade, entendeu? Acho que tudo que você falou, cara, tinha que ser dito mesmo, entendeu? E você tocou em pontos que são seminais, pertinentes para a situação que a gente está vivendo atualmente. Né? E são coisas que não podem deixar de ser faladas, e coisas que vão acrescentar muito esse canal, para brilhantar muito, sabe? Inclusive, como a gente já está sempre batendo essa tecla, né, o canal vai se tornar um material didático, mas quando a gente fala material didático, é um material de conhecimento plástico, entendeu? Não é um material para circular só entre os amigos ou na academia, não. A gente tem a intenção eu já tive pensando, conversando muito sobre isso, né, de expandir aqui, e tornar mais disseminado o que a gente está produzindo aqui, o que a gente está dialogando no canal. Eu acho assim, cara, eu acho que tudo está seguindo uma linha mestra aqui nessa entrevista. Eu acho que as coisas que você falou da sua trajetória, depois você falou da sua pesquisa, agora você acabou de falar um pouco da questão do ensino, pesquisa e extensão, acho que tudo vai fazendo uma ligação, né? Está tudo em perfeita sintonia, está um concerto maravilhoso isso. Eu acho que pensando nisso, né, a gente tornar as coisas mais conectáveis aqui no nosso diálogo aqui, eu gostaria de saber de você também. Eu acho que uma coisa que atualmente vem nos preocupando, né, acho que muitas coisas vêm nos preocupando de uma maneira muito simultânea, mas estão aparecendo coisas que exatamente essa ocupação dos espaços, né, tem pessoas falando de história nas mídias sociais, nas redes sociais, né, pessoas, enfim, youtubers, estudiosos, enfim, cidadãos de distintas áreas de conhecimento, de distintos lugares da sociedade, entendeu? O que parece que acaba gerando uma certa confusão. Eu não vejo esse processo uma coisa totalmente negativa, mas tem um lado também um pouquinho perverso, né? Tem uma variedade de viés ideológicos também por trás disso, né? Bastante tendenciosos, laboriosos também, que me preocupam um pouco, né? E aí, como você está vendo aqui no nosso canal, né? Um projeto que eu já tem de também entrar nesse bojo, né? Tentar fincar um espaço também. Exatamente, a gente procura lidar com o conhecimento histórico da área ou com o conhecimento de uma maneira geral da área das ciências humanas, não só da história, mas a gente está falando de educação hoje, em outras situações a gente falou um pouquinho de antropologia, de política também, área da ciência social, né? Então, assim, e eu acho que essa questão do historiador que você já colocou aí também, né, de ser o inimigo número um da nação, entendeu? E tem essa questão de uma pátria educadora como roupagem disso também, que me preocupa também, vem preocupando muitos estudiosos da área das ciências humanas. E aí, assim, quando a gente pensa nessa ocupação, né, nesses espaços que estão sendo ocupados, né, nas mídias, nas redes sociais, por pessoas de distintas, enfim, de distintos lugares dessa sociedade, vamos colocar assim, entendeu? E aí vem uma questão, né, que eu gostaria de saber de você. Atualmente, a nossa profissão foi regulamentada, né? A gente até tratou em umas lives passadas sobre isso. E a gente vem tratando com os nossos convidados, né, com relação à regulamentação da profissão de historiador. E que essa regulamentação se deu sobre bases muito polêmicas, né, principalmente entre os historiadores.
Houve historiadores contras, a favor, historiadores até assim, conhecidos na historiografia, que todos já leram aí enfim, nos cursos de graduação de História, que são praticamente leituras obrigatórias, foram contras, a favores. Então, assim, pensando nessa ocupação do espaço, né, das mídias sociais, que eu acho que essa é a tendência agora, a coisa não vai retroagir, né? Não é nem um novo normal, é um novo agora, né? A gente vai ter que colocar o bloco na rua, né? Pensando nisso tudo, como é que a gente pode pensar aí a questão da regulamentação da profissão de historiador, né? Até que ponto a regulamentação da profissão de historiador tem envolvimento com isso? Sofre impactos disso? E como é que essa situação nossa de profissionalização agora, como historiador, né, possa, de alguma forma, trazer elementos que esclarecem com relação à nossa atuação, tá? Cássio, eu vou te passar a palavra, tá? Em seguida, eu passo a palavra para o professor Jadir. Jadir vai te colocar mais uma questão aí, e nós já estamos, né, com mais de 1 hora de entrevista aqui contigo, tá? Aí eu vou lhe passar a palavra e fica à vontade em responder. Ou, enfim, responder no sentido de comentar, analisar, fica à vontade, Cássio. Eu acho que, inclusive, a nossa live dividiu em 2 partes, né? Tem que avisar o pessoal que são dois vídeos separados, em 2 lives. Bom, é um tema polêmico, viu, Juliano? Você coloca aí, principalmente em relação à recente regulamentação da profissão do historiador. É polêmico, inclusive, não é polêmico de agora, eu lembro que desde a graduação a gente estava debatendo isso, que pode trazer algumas coisas boas, mas também podem trazer algumas coisas ruins, vamos dizer assim, ou negativas. Mas vamos lá, vamos por partes. Primeiro, eu preciso declarar que eu sou a favor de, cada vez mais, a gente publicizar o conhecimento histórico. O conhecimento histórico produzido de forma legítima, aquele conhecimento que até então ficava restrito às universidades ou aos livros. A gente precisa defender que cada vez mais pessoas de fora da universidade, da academia, tenham acesso a esse conhecimento. E que, inclusive, a gente consiga traduzir de uma forma que saia do academiquez, mas também saia do simples conhecimento escolar, né? Porque a gente costuma debater muito essa questão do conhecimento científico sendo traduzido para o conhecimento escolar, ou transposto, né, para o conhecimento escolar, mas eu acho que, inclusive, a gente tem que buscar também sair um pouco da linguagem do conhecimento escolar, que é típico da escola. Não é que é ruim, ela é importante, ela é bom, mas a gente, para fora dos muros da escola, a gente precisa apresentar novas linguagens. E as tecnologias, elas estão permitindo alcançar isso, mas elas não se restringem a essas tecnologias. Eu lembro que no início dos anos 2000, começou a se popularizar muito e praticamente acabou, mas que era um instrumento vamos dizer assim, da história pública, não sei se poderia se encaixar nisso, mas, por exemplo, começou a se popularizar muito aquelas revistas de história de banca de jornal, e as pessoas compravam, tinha uma tiragem grande. A mais famosa é a revista de história da Biblioteca Nacional, que surgiu como Nossa História, né? Que eram feitos pelos historiadores, pesquisadores, e a Biblioteca Nacional, mas também tinha outras revistas, que era aquela revista Aventuras na História, História sei lá do que, sei lá das quantas, Nova História, que, em grande parte, eram produzidos por jornalistas, né, de grandes editoras, que, inclusive, editoras de direito faziam essas revistas, ao estilo Galileu, né, que eu acho que, não sei se a Galileu existe até hoje, que é da área de ciências exatas, mas era naquele estilo. Então, todas as livrarias, as bancas de jornal que existiam, tá, gente? Juventude atual. O que é uma banca de jornal? É onde a gente comprava jornal e revista. Isso se comprava, era no papel. Então, então existiam essas revistas que hoje praticamente desapareceram. Não só desapareceram das bancas de revistas, mas muitas fecharam. Uma tristeza foi quando a revista de história da Biblioteca Nacional acabou chegando ao fim, infelizmente, né? Que era a melhor e feita por os historiadores. Então, é importante a gente defender
a publicização, e hoje essa publicização se dá essas mídias sociais e também pelo YouTube. O YouTube hoje tem um papel, é um canal que se transformou, que liga esse tipo de conhecimento, que antes era restrito, a um público muito maior. Contudo, essa facilidade dada aos historiadores e aos pesquisadores da academia para transpor esse conhecimento para fora dos muros da universidade, facilitou também para os oportunistas, aqueles que querem reescrever a história, os revisionistas, mas não revisionista no sentido da revisão historiográfica, que todo historiador, inclusive, pode fazer e deve fazer, mas aqueles caras que negam o conhecimento histórico, enquanto conhecimento científico, baseado na razão, baseada num caráter científico, ou seja, com teoria, com método, com análise, com fontes e com a construção da legitimidade diante da avaliação de seus pares, e aqueles que abre caminho para qualquer um falar a história como se fosse uma opinião. Isso não é só para o campo da história, isso é para o conhecimento científico geral, que consideram ciência como opinião. É um pouco aquilo que a gente estava conversando antes de começar a live. Nós estamos num paradigma, que alguns chamam que nomeiam de paradigma pós-moderno, mas, inclusive, eu tenho uma crítica à pós-modernidade, que contribuiu um pouco para essa forma de pensar que temos hoje. Lógico que os pós-modernos vão massacrar eu falando isso, porque vão falar que eu não entendi porcaria nenhuma, mas eu gosto de colocar um pouquinho na conta dos pós-modernos. Por quê? Porque é aquela quebra da ideia da modernidade, que o que legitima, por exemplo, vamos dizer assim, a verdade é a razão. Hoje, esse paradigma pós-moderno coloca a legitimação da verdade a partir do que eu acredito, no que é conveniente para mim. Esse é o grande problema. E isso atinge a história. Lógico que para os historiadores sérios, isso não existe. Nós ainda defendemos o uso, a razão, o uso da razão, o caráter científico, a teoria, a metodologia, a análise das fontes, a interpretação, o senso crítico. Isso é muito importante, o senso crítico, para sempre revisar o que a gente está pesquisando, e a legitimidade dos nossos pares. Nós reivindicamos isso. Porém, hoje, como a interpretação de que a história é opinião, é uma mera opinião, então qualquer um pode ter opinião, ou qualquer um pode falar de história. E com a facilidade que os canais, como o YouTube, por exemplo, e as redes sociais dão, abrir um espaço enorme para que essas pessoas possam ocupar o espaço. Lógico que aqueles que querem ocupar o espaço, que querem se dizer que fazem história, ou que dão a sua versão da história, isso é uma coisa muito doida de pensar, dão a versão da história, muitas vezes agradam o discurso dominante, agradam o grande capital, agradam aos setores que defendem o grande capital, por isso que recebe financiamento. Então a gente vê algumas produções de pessoas que reivindicam a história, que são produções que exigem dinheiro, financiamento, e a gente sabe muito bem de onde está vindo isso. Se a gente for analisar aquele canal Brasil Paralelo, é horrível. Aquilo é negação da negação da ciência e da história enquanto ciência. Porém, os caras recebem investimento para fazer aquelas produções. E a gente sabe que nós estamos num momento que, na verdade, é nos últimos 50 anos, no qual os recursos audiovisuais chamam mais atenção do que as palavras escritas, a forma tradicional de transmissão do conhecimento, que era escrita. Então, os recursos audiovisuais adotados por essas pessoas, eles atraem muito mais, e o público acaba sendo engolido por isso. Isso sem falar dos logaritmos, desse direcionamento de conteúdo que as redes sociais fazem, que é manipulado também. Isso tudo envolve dinheiro. Por isso que esses setores conservadores, que tem financiamento por detrás, sim, não é só a monetização do YouTube que garante esse dinheiro, existe um financiamento externo, eles conseguem conquistar um espaço gigantesco. Um dos problemas que eu vejo na questão da profissionalização ou na regulamentação da profissão de historiador, que
eu acho que tem muita coisa positiva, sim, é importante, que é um reconhecimento, é que agora é possível que esses personagens que negavam o caráter científico da história possam ter seu reconhecimento enquanto historiadores. É só fazer uma faculdade, inclusive, em alguns casos, uma faculdade privada de história, não desenvolver nenhuma pesquisa, assim, não defender na sua prática o caráter científico da ciência, mas frequenta as disciplinas, faz o mínimo necessário, obtém o diploma de historiador, consegue seu registro profissional, e aí, do ponto de vista legal, ganha legitimidade para falar as merdas que quiser. Esse é um grande problema, que a gente precisa discutir em relação a isso. Isso sem falar de outras coisas. Não sou contra a regulamentação da profissão de historiador, inclusive é importante a gente debater isso, apesar de que como que a universidade vai receber isso, como o pesquisador, docente universitário vai receber isso, como é que isso vai alterar a vida, ou a regulamentação, porque nós professores, nós docentes, tanto da rede básica como, sobretudo, do ensino superior, nós temos um plano de carreira, um plano de cargos e salários, que apesar de muitos governos ou muitas redes não cumprirem com a lei, na teoria elas foram conquistas importantes para regulamentar os nossos cargos, as nossas carreiras. Quanto que a profissionalização quanto a regulamentação da profissão de historiador vai interferir nesses planos de carreira? Isso é algo importante de a gente avaliar, porque vão ser órgãos externos à universidade que vão ficar definindo piso, que vão ficar definindo valores de reajuste salarial, que serão porcentagem de mudança de um nível da carreira. Então, a gente tem que ver como que vai se dar isso. Então, ainda um campo muito aberto. Esse é um grande problema que a gente precisa avaliar. Por outro lado, também, vai começar a surgir o conselhos regionais de historiador. Esse é um problema também. Isso é um problema. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Então, assim, a gente mais está comentando que dando respostas concretas, mas a gente aqui, nesses comentários, a gente acaba fazendo algumas provocações para levar em conta. Mas, assim, eu me preocupo muito que a gente acaba, pela letra da lei, legitimando discursos que, na essência e na prática, negam a história enquanto ciência. Mas esse é um fenômeno que não se restringe ao Brasil, isso é um fenômeno a nível mundial. E a gente precisa mais entender o que está acontecendo a nível do pensamento, a nível não apenas ideológico, mas o que está permeando a forma de pensar das pessoas de forma hegemônica no mundo inteiro, não só no Brasil, e que acaba repercutindo no Brasil. Jardim, pode colocar a questão, tá? Era só um minutinho. Nós já temos. O que aconteceu? A gente está com um pouco limite de streaming bits aqui no YouTube. Então, a entrevista ela acabou se dividindo em duas partes. Eu já fiz as correções técnicas aqui. Nós estamos ao vivo, né? O cartaz já foi mudado, o título já foi mudado, tá tudo ok. Tem pessoas também tem ouvintes também, pessoas que não estão nos assistindo, colocaram algumas perguntas. Eu vou pedir assim, para você ser um pouquinho mais breve, simplificar algumas coisas, para a gente dar espaço para eles. Vou passar a palavra para o professor Jadir. O professor Jadir vai te colocar uma questão e depois eu passo aqui para os demais aqui que estão nos assistindo. Beleza, gente? Vou passar a bola para vocês aí. Professor Jadir, fica à vontade, tá? Passa a palavra. Bom, então, professor Cássio, de novo, né? Várias possibilidades de aproximações no raciocínio que você desenvolve e daquilo que nós também acreditamos. Isso é muito legal. Essa sinergia é rara, viu, Cássio? Geralmente há muita divergência, porque o historiador costuma ser um ser egocêntrico, sabe? Historiador, normalmente ele é treinado academicamente a falar para outro historiador. É por isso que jornalista faz sucesso e vende, sabe? Muito mais do que a gente, que é uma das coisas que você falou aí, né? Quer dizer,
é para quem que o historiador fala. Ficou bem claro para quem que você pensa que o historiador deve falar, tá? Muito legal, né? E essa outra ideia da formação de professores, que eu considero muito importante também. Outra provocação que você fez é sobre o ensino público e o ensino privado. Eu não sei aqui em Minas, né? Mas lá em Goiás, que eu estou em Minas, mas eu sou de Goiás, entende? Nesse momento específico. É o seguinte, você coloca seu filho numa escola privada, tipo o WR, depois pesquisa aí, lá em Goiânia, 2.800 a mensalidade no ensino médio, aí você vai ver o curso de medicina, por exemplo, da UFG, de 120 vagas anuais, né, que no início do ano, 90 é desses colégios. Percebe? Apesar do sistema de cotas que tem, toda essa estrutura. Mas essa é uma coisa interessante, né? Nós colocamos nossos filhos na escola pública, na escola privada. Eu sou exemplo disso, eu tenho um filho terminando a faculdade aqui na UF, para ele ir para a escola pública, sabe? Para a universidade pública. Então, você tem... isso precisa ser discutido ainda. Eu não quero entrar nisso agora, não, tá? Mas tem muito a ver com esse desempenho atual, né? Atualmente, e aí entra na questão que eu quero lhe fazer, professor Cássio, nós vivemos um ambiente singular e desesperador para um monte de outras, para uma porção de pessoas no país, sabe? Esse contexto pandêmico, né? Que nos remeteu, nos arremessou direto, arremessar é melhor, nos arremessou para o ensino remoto, entende? Que pegou a gente e jogou, vai lá para as tecnologias, vai para o YouTube, enfim, né? E alguns foram e gostaram, inclusive eu, né? Que, aliás, ouvindo a tua fala, eu vou te convidar aqui, viu, Juliano? Dá licença aí, tá? Um parênteses. Anota aí, professor, depois visita lá o Humanitas, Diálogos Históricos. Tá? Meu. Vê lá o que você acha, me avalia, me convence a desistir daquilo lá. Mas, enfim, nesse ensino remoto, tem algo que me chama muita atenção, sabe? Porque o nosso... a possibilidade ou a exigência que nós temos é de repensar tudo aquilo que nós fazemos. Então, a minha pergunta, ela é bem simples, sabe, para ti. Como que você está vivenciando esse ensino remoto, por um lado? Por outro lado, eu fico preocupado com isso, como que você está percebendo esse movimento de retorno às aulas, que é um movimento muito mais das instituições privadas, e volta àquela discussão anterior, do que das públicas, não é? Porque não é um processo simples o retorno às atividades presenciais, tá? Mas essa é uma questão que eu queria que você pensasse e apresentasse para nós uma reflexão sobre o retorno às aulas, o ensino remoto, enfim, essa condição atual nossa dos trabalhadores, vou usar o seu termo agora, tá? Um termo que é mais caro a ti, dos trabalhadores do sistema de ensino no Brasil, tá certo? É contigo, professor. Beleza, eu vou pedir para vocês me controlarem o tempo, porque eu acabo entusiasmando e falando demais aqui. Pode me cortar. Assim, a minha fala, talvez, ela pode soar um pouco contraditório em algumas questões, porque, na verdade, a gente constrói o pensamento a partir de várias ramificações, de acordo com o contexto, a conjuntura no qual a gente está mergulhado. O Juliano é testemunha dos embates que a gente sempre fazia aqui na universidade em relação ao ensino remoto, ou educação à distância. O Juliano, ele participou, inclusive, ele já vislumbrou alguns momentos que a gente faz esse debate aqui, inclusive na nossa unidade, porque eu sou contra. Desculpa eu falar isso, acho que alguns vão ficar pé da vida comigo, mas eu sou contra a educação à distância. Apesar de que a educação à distância, ela permite que determinados personagens, determinados setores sociais tenham acesso à sua formação em comparação com períodos anteriores que não tinham, ou seja, que poderia ser um instrumento de democratização do ensino, e isso é importante ressaltar, porque a gente é a favor da democratização do ensino, a gente é a favor da universalização do ensino, isso é importante. Porém, a forma como que a educação à distância ela vem se estruturando
nos últimos 20 anos no país, ele não vem com o objetivo de atender. Ele pode até ser um argumento, atender, democratizar, universalizar. Mas é só um argumento. A realidade concreta demonstra que ela vem sobre uma outra, ou um outro objetivo, que é transformar cada vez mais a educação numa mercadoria vendável. Deixar de ser um serviço e ser uma mercadoria vendável. Sobretudo, inclusive, no ensino público, tá? A gente vai chegar nisso. Bom, porque, além disso, eu sou contra porque, de certa forma, ao invés de a gente obrigar os governos, o poder público, o Estado, a fazer investimentos pesados na educação e garantir a democratização e universalização para um acesso físico presencial, a gente acaba estimulando aí o esvaziamento de recursos ou o direcionamento de recursos para empresas. Terceiro ponto importante, o ensino à distância ele não consegue garantir uma formação de qualidade ou uma educação de qualidade para os nossos alunos. Não só na questão de conteúdo, de currículo, de matéria, mas que o processo educacional é muito mais do que isso. Ainda está na cabeça das pessoas que educação é transferência de conhecimento. Não é. A escola, ela produz conhecimento na sua rotina, no seu cotidiano escolar. E essa produção do conhecimento no cotidiano escolar se dá na interação nos diferentes personagens que participam. Nas diferenças entre o professor e o aluno, nas diferenças entre os alunos, na diferença trazida de fora para dentro, e é no debate coletivo, é na convivência coletiva, no qual os diferentes, no qual não só diferentes opiniões, mas realidades sociais, realidades econômicas, políticas, ideológicas, se encontram e conseguem realizar essa simbiose, essa construção coletiva. Ao ensino à distância, apesar de muita gente falar que não, que é só reunir todo mundo na tela, na verdade, na prática ela não permite isso, porque ela reforça a questão individual, reforça o individualismo nas relações. Então isso é uma coisa complicada. Educação de qualidade e entendendo a educação como um processo de construção coletiva, ela se dá de forma presencial. Então isso é uma coisa muito importante ressaltar. A educação à distância, que não é de agora, tem gente que fala que começou na pandemia. Não, ela é anterior. Se a gente for falar aí, no mínimo 20 anos que isso aí tem sido colocado como prática no Brasil, dentro daquela lógica. Não só transformando a educação numa mercadoria, vendável pelas instituições de ensino privado, que hoje são verdadeiras empresas educacionais, são tubarões do ensino. Eu lembro que na época do movimento estudantil, a gente usava esse termo, a gente não vê mais falando, né? Tubarões do ensino. Em Minas Gerais, nós temos alguns tubarões do ensino, não sei como é que é Goiás, mas assim, que são grupos de investimento que não tem nada a ver com a educação, que compram faculdades, que criam faculdades privadas, que transformaram num nicho de mercado gigantesco, que envolve centenas de milhões e milhões de reais. É muita grana. Além disso, além da questão do mercado, da iniciativa privada, nós temos aí, por exemplo, um outro tipo de desvio de recursos, quando constrói-se um mercado de materiais didáticos, apostilas, livros, cartilhas, serviços, no qual buscam atingir o ensino público. Por exemplo, por que existe tanto lobby para que o ensino público adote um ensino à distância? Porque a gente sabe muito bem que, apesar de, pelo menos, vamos analisar, pelo menos manter a gratuidade para o aluno direto, o poder público vai ter que comprar esse know-how, vamos dizer assim, esses recursos, esses serviços, esses materiais, desses tubarões do ensino. Por isso que a gente vê aí muitas dessas corporações ou transvestidas de fundações, aí a gente até fala aí dos cenas da vida, né, que faz um lobby gigantesco para criar esse nicho de mercado para que o poder público, que tem um orçamento, que tem muito dinheiro, pegue esse dinheiro e vá para a iniciativa privada. Isso sem falar de outros caminhos. Numa situação de pandemia, realmente, nós estamos num momento excepcional no qual não dá para termos atividades presenciais. É impossível. É uma questão de saúde pública. Nós estamos falando de vidas. Nós estamos falando de vidas humanas. Então, a gente não pode brincar com isso. Não dá para ter ensino presencial. É correto
que muitos governadores e prefeitos adotaram no começo da pandemia, que é o estabelecimento do isolamento social e a suspensão das aulas presenciais. Isso foi fundamental. Contudo, volto a dizer, existem empresas, os tubarões de ensino e os lobistas e aqueles neoliberais que estão no poder, que estão olhando esse momento excepcional como oportunidade de negócios e que querem ganhar dinheiro no momento no qual as pessoas estão passando fome, mas estão pensando em dinheiro e aproveitar dessa situação para avançar cada vez mais com o ensino remoto, com a educação à distância, para vender seus produtos e para transformar cada vez mais a educação em mercadoria. Isso é uma coisa importante a gente revisar. Agora, aí entra a questão de contradição, né? Então, Cássio, você está defendendo a volta ao ensino presencial nesse momento de pandemia? Não estou defendendo. Para mim, na minha opinião, no meu posicionamento, que só dá para voltar para a sala de aula com a vacina, exatamente. Não importa se ela é chinesa, se ela é cubana, se ela é britânica, se é da Oswaldo Cruz, da Fiocruz, não. Tem que ter uma vacina, porque nós estamos falando de vidas humanas. Mas a gente tem que ficar muito esperto com a situação no qual nós estamos mergulhando. Porque, por exemplo, existe uma pressão, isso a gente costuma falar, né, na análise marxista, né, que a burguesia ela não tem solidariedade de classe entre elas brigam entre si por nichos de mercado. Por um lado, nós temos aí as escolas privadas brigando para voltar para o ensino presencial, porque precisa justificar as altas mensalidades. É uma questão financeira, não tem nada a ver com, preocupado com a educação, formação do aluno. Não, está preocupado em receber as mensalidades, e é necessário justificar, porque é meio incoerente essa questão de que a mesma mensalidade tem que ter um valor se o ensino está sendo remoto. Então, eles precisam justificar isso, e o retorno ao ensino presencial é importante. Porém, por outro lado, tem outros setores do grande capital que estão de olho nessa pandemia e falou, opa, vamos construir cada vez mais serviços aí para oferecer para o poder público, para outras escolas privadas, para as escolas públicas, para os professores que estão tendo que desembolsar dinheiro próprio para poder obter os recursos necessários, câmera, microfone, programa de computador, computadores novos, para poder, assim, ou seja, estão de olho nesse nicho de mercado que se abre com o ensino remoto. Então, assim, a própria burguesia ou capital ligado à educação, aos tubarões de ensino, acabam se dividindo, mas no momento eles encontram para poder massacrar a classe trabalhadora. Salvo raras exceções, a gente não pode esquecer isso, a grande maioria dos professores não estão recebendo nenhum dinheiro a mais para poder fazer esse investimento. Todo esse trabalho de ensino remoto está sendo financiado pelos próprios professores, que estão tendo que aprender como é que faz, estão tendo que comprar equipamentos, porque muitos computadores não aguentam o ensino remoto, comprar câmera, comprar microfone, comprar programas de edição, fazendo o escambau, assim, cada hora de aula num computador que o aluno tem acesso, bota aí umas 10 horas aí de preparo de aula, de compreensão do uso das tecnologias, de edição de vídeos. Assim, é uma coisa absurda que está acontecendo e, de repente, que nem semana passada, vem um idiota que está no poder chamar a gente de vagabundo, que a gente não quer trabalhar. Cara, deu uma raiva. Desculpa alguém que defende esse governo esteja ouvindo a gente, ou vendo a gente, mas é um absurdo, cara. Entre tantos outros que a gente não consegue nem enumerar aqui, mas mais um chamar nós, professores que estamos aqui no trabalho remoto, nos chamar de vagabundo. Isso é um tapa na cara, inclusive, de professores que votaram desse jeito. Então, desculpa eu falar isso, eu sei que não era o momento, mas a gente acaba ficando nervoso diante dessa situação. Então, essas são algumas preocupações que podem parecer contraditórias, tá? Mas elas acabam se encaixando se a gente for analisar para além da conjuntura e analisar o contexto histórico no qual a gente se encontra. Peraí, só um minuto, peraí. É o seguinte, nós temos pessoas que querem participar, entendeu? Como é que a gente faz? Porque se vocês forem, eu vou pedir para vocês serem mais breves ainda, entendeu? Porque é interessante a gente escutar quem está fora da live também, que a gente tem essa dinâmica no canal. Você quer fazer alguma observação, professor Jardim? Que aí eu passo
ou vocês acham melhor eu passar para as pessoas que querem, enfim, colocaram questões aqui. Depois vocês podem retomar aí. Só lembrando que se eu perder essa... Se a gente passar mais uma hora, eu vou ter que fazer outro reajuste aqui. Então, eu vou pedir para, quando vocês forem tratar, para simplificar o máximo. Então, aqui, ó, o professor Cássio, eu vou ler para você aqui, tá? Algumas questões. Na verdade, não são necessariamente perguntas, mas são comentários que tem aqui que apareceram na live, das pessoas que estão nos assistindo aqui. Eu vou ler de uma maneira bem devagar, ser bem altivo aqui, tá? E se você tiver alguma dificuldade se não ficou claro a minha leitura, você me pede aqui que eu posso retomá-la. Então, vamos lá. Professor Renato, tá? É um professor lá do campus nosso, lá da UEG, campus Nordeste Formosa, um colega nosso, amigo, sim, que eu fiz lá, em curto período, mas continuaremos aí. O professor Renato deseja, bom dia, excelente sua fala sobre o papel dos pós-modernos para chegarmos ao negacionismo atual, né? Achou bastante pertinente e polêmica essa fala também. O professor Renato deixou seus registros aqui. O professor Nelson, ele faz vários comentários aqui, né? Primeiro comentário, bom dia a todos. O professor Nelson, ele é colega aqui também no Rio, lá, fez doutorado comigo na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Terminamos juntos. Seja bem-vindo, Nelson, seja bem-vindo, professor Renato. Vamos lá. Bom dia a todos e a todas. Muitos historiadores têm esquecido da escrita da história e seu rigor teórico e metodológico, e a grande maioria que não é da área desconhece ou ignora essa escrita. Ele coloca outra questão também. Excelente debate, obrigado. Muitos historiadores abandonaram o trabalho de Ourives, escolher as palavras, os conceitos, dialogar o texto com o contexto. Vários historiadores escrevem obras que ultrapassam a academia e atingem um grande público sem perder o rigor histórico. Jornalistas escrevem a história de maneira romanceada, centralizando o pitoresco. Mais um aqui. Temos que entender qual é o objetivo dos dois. O historiador escreve primeiro para contribuir com a ciência e depois pensa na venda. Jornalista escreve para claque e para venda em massa. Que mais? Escola privada é a empresa que negocia sua mercadoria. Uma coisa que a gente debateu muito agora nessa última questão. Educação está em segundo plano para o ensino privado, né? A questão que ele coloca. Isso, e aí ele deseja aqui, nos parabeniza, né? No qual a gente está promovendo um excelente debate. Professor Cássio, eu te passo aí para você fazer um traço aí, tá? Peço para ser um pouquinho mais breve aí, simplificar algumas coisas, né? Enfim, pessoal, fica à vontade aí, Cássio. Vou desligar meu microfone aqui. Então, vou ser bastante breve aqui, comentando alguns comentários que foram passados. Renato, não é consenso não, tá? Por exemplo, eu acho que muita gente, ao ouvir eu falar, por exemplo, da contribuição dos pós-modernos para o negacionismo atual, vão me encher de porrada quando me encontrar na rua, depois da pandemia. Porque, vamos falar, você não entendeu nada do que é pós-modernidade, como já foi muito. Mas eu assim, a gente insiste, porque eu lembro dos debates que a gente fazia no período anterior sobre a leitura e os paradigmas trazidos pela pós-modernidade, e a gente está vendo agora os efeitos negativos na atualidade. Então, a gente tem que ver isso. Lógico que eles vão negar, mas a gente precisa ver muito essa questão. Por isso que nos últimos anos, eu tenho me dedicado à leitura, mesmo que simplória, sobre esse fenômeno das fake news, da pós-verdade, que está permeando hoje a realidade aí no mundo inteiro, sobretudo no Ocidente, né? Então, a gente precisa entender um pouco mais, estudar, se aprofundar mais sobre os efeitos dessa deslegitimação da razão e da ciência como nós conhecemos até o século passado. Não é negando, por exemplo, a crítica, nós devemos fazer a crítica a esse racionalismo que surgiu do século XIX, que levou a humanidade a 2 guerras mundiais no século XX. Nós precisamos fazer essa crítica, mas
tem alguns pressupostos que nós precisamos defender, e que, ao não defender e ao negá-lo, está chegando ao negacionismo que nós vemos hoje. Então, assim, é uma questão muito polêmica que a gente pode levar muita porrada, principalmente dos leitores pós-modernos, né? Agora, o Nelson, ele fala uma coisa importante, eu citei bem rapidamente antes, mas é importante, o historiador, que caracteriza a pesquisa histórica, o conhecimento histórico, é todo um rigor teórico, um rigor metodológico, a sua capacidade de análise e interpretação das fontes, para que legitime esse conhecimento. Então, a gente precisa sempre defender isso, inclusive encaixa um pouco nessa questão da modernidade oriunda do século XIX, que a gente está fazendo essa defesa, mesmo que contra-hegemonicamente, né, está fazendo a defesa aqui. Mas é importante ressaltar esse rigor teórico e metodológico que é característica da ciência. A gente nunca pode negar o caráter científico da ciência e todo esse rigor pelo historiador. Contudo, lógico, o historiador ele produz o conhecimento acadêmico, o conhecimento histórico acadêmico, científico, existe uma linguagem própria, isso é importante destacar, que é uma linguagem, inclusive, parte da legitimidade do conhecimento histórico se dá na linguagem, no uso de termos, de conceitos, que faz parte desse universo. Então, não dá, por exemplo, na hora de preparar um artigo acadêmico, uma tese, uma dissertação, ou até mesmo um TCC na graduação, usando de uma terminologia que normalmente a gente usa numa mesa de bar. Não, existe toda uma linguagem que legitima também o conhecimento científico. Contudo, a gente precisa ver uma forma, e eu não trago aqui receitas prontas, a gente precisa ver uma forma de como a gente consegue superar esse discurso acadêmico e que consiga ser palpável para a grande maioria da população. E a gente a gente não pode ser idealista em acreditar que basta a população ter acesso aos livros, a ler os livros que nós produzimos. E quando não consegue isso, a gente começa a falar que a população é burra. Não é isso, gente. Não é questão de população burra ou pouco letrada. É o paradigma no qual nós vivemos. Então, a linguagem ela é diferente. Nós precisamos ver formas dessa linguagem. E se a gente não pensa assim, os caras, os negacionistas, eles já pensaram isso e ocuparam o espaço. Eles que estão dizendo para a sociedade, principalmente para setores da sociedade que não têm acesso aos livros, ao conhecimento acadêmico, como que é a história, como deve ser a história, como deve ser a interpretação do passado. Por isso que a gente vê tantas besteiras. Eu acho que eles ocuparam um vácuo que a gente não ocupou antes, que é conseguir estabelecer um diálogo com a população, com a sociedade como um todo, inclusive com aqueles que não possuem os recursos letrados, vamos dizer assim, para poder acessar esse conhecimento. Essa questão, por que os jornalistas fazem tanto sucesso? E eu não digo só os jornalistas reacionários hoje, como como é que chama aquele outro lá, que é bolsonarista, até esqueci o nome, mas também atinge aqueles que se reivindicam progressistas, como, por exemplo, Eduardo Bueno. Quem lembra de 2000, o sucesso que ele fez com aquela coleção de livros na época dos 500 anos do Brasil, né? Ele fez um sucesso danado. O cara é historiador? Não, é jornalista. E é muito bem. O jornalista, ele romanceia, ele exalta características pitorescas, ele torna o produto vendável. Mas eles conseguem fazer essa tradução. Por isso que a gente precisa ver formas de conseguir dar uma linguagem que as pessoas entendam e que sejam atraídas. Por isso que o debate em história pública hoje, ele é muito pertinente, é muito necessário e a gente precisa ocupar esses espaços. Lógico que, enquanto historiadores, nós não podemos, mesmo mudando a linguagem, nós não podemos abandonar o rigor teórico, metodológico e o senso crítico na análise realizada em nossas pesquisas. É o que legitima o conhecimento histórico. Sem isso, o conhecimento histórico não é legitimado. Só que a gente precisa, depois de produzir esse conhecimento, nós precisamos traduzi-lo ou colocá-lo numa linguagem mais acessível para a sociedade. Fora isso, a gente vai perder essa batalha.
Ok, só um momentinho. Nós temos apenas 10 minutos, tá? Nós já estamos já estamos quase chegando a 2 horas de entrevista aqui. Eu vou assim, pedir para... A gente vai agora para as considerações, encerramento final, né? Algumas considerações finais. Vou passar a palavra para o professor Jadir, tá? Jadir, porque o professor Jadir, eu vou fazer uma observação aí. Só lembrando, nós temos 10 minutinhos agora. Então, eu vou pedir para simplificarem, seja em breve aí, por gentileza, tá? E aí eu encerro aqui, ok? Vou passar a palavra para o professor Jadir, o professor Jadir depois passa para o Cássio, o professor Cássio também fazer as suas considerações finais e a gente encerra aqui essa live, ok? Vamos lá. Professor Jadir, fica à vontade. Bom, professor Cássio, eu realmente vou ser muito breve. A vontade era de discutir mais, mas enfim, vamos ser muito breve, né? Primeiro agradecer ao Nelson e ao Renato, sejam bem-vindos também, né? O Renato de volta, né? São muitos os aspectos que valem a pena serem destacados. Por exemplo, o lugar de fala, quando eu penso no Brasil paralelo, entende? Eu não vou avançar nisso, porque eu tenho uma tese, que o Brasil paralelo, ele surgiu do gabinete do ódio. O gabinete do ódio surgiu, aí emergiu o Brasil paralelo. O Juliano sabia, você já conversou sobre isso. Mas, enfim, uma das coisas, um dos aspectos acerca do ensino remoto é o Google, né? Vai começar a cobrar, começou a cobrar desde ontem, o Google Meet, né? Que estava gratuito e tal, e agora tem de pagar. O JITS continua gratuito. Só para você ter uma ideia, dentro daquilo que você falou, é só um argumento que corrobora o que você estava falando. É só uma observação. Agora, quanto ao ensino, eu fico muito feliz de novo, Cássio, professor Cássio. Eu acredito na construção. Se fosse transferência, sabe, ou transmissão, coloca aqueles eletrodos e tal e passa, né? Não, é construção, e só se constrói com diálogo, com debate. Bacana, é nesse sentido mesmo, tá? E quanto ao financiamento, eu vivo isso aqui em Goiás, já fui diretor de uma instituição com mais de 2.000 pessoas aqui no estado de Goiás, e é o seguinte, sabe o que sustentava a instituição? Ela era filantrópica. Era a OVG, sabe? A Organização Voluntária do Estado de Goiás, que pagavam todas as mensalidades. Eu fui diretor lá por 4 anos. Então, o próprio dinheiro do setor público financia o ensino privado, em nível de graduação. Por outro lado, isso aí eu encerro mesmo, quando eu olho lá na Praça Universitária, no centro de Goiânia, sabe? Você tem o UFG, aqueles prédios antigos, sabe? Por exemplo, o prédio do Direito, que está quase caindo, sabe? Aquela coisa bem histórica mesmo. E do lado a PUC. Toda aquela estrutura da PUC foi construída pelo dinheiro público. E na mesma época não se investiu na UFG. Só para deixar isso, que é coisa que eu acompanhei, que eu pensei. Bom, enfim, eu queria agradecer a você, tá? Foi um prazer. Eu espero que a gente converse outras vezes. E, Juliano, conforme prometido, parei por aqui. Um abraço, Cássio. Agora as considerações finais? Bom, sim, primeiramente, acho que uma oportunidade, uma boa oportunidade que foi criada aqui para a gente poder falar, para a gente poder expor. Normalmente a gente não consegue, tá? Não é sempre que a gente consegue fazer isso, principalmente numa atividade pública, né, que todos possam estar assistindo. Mas eu gostaria de agradecer o espaço, o convite para a gente estar colocando esses posicionamentos. Assim, é bastante complicado a gente fala, porque a gente está num momento de polarização na sociedade muito grande. E, inclusive, grande parte das pessoas que entram nessa polarização, elas não entendem o que está acontecendo. Elas não entendem, por exemplo, termos como conservador e progressista, esquerda e direita, Estado e sociedade, eles não, ou república, democracia, eles não entendem esse conceito, ou criam novos conceitos baseados no que eles querem, no que é conveniente para eles. Então, assim, é bastante complicado. Então, a gente precisa sempre tomar muito cuidado para não cair nessa pilha e a gente buscar superar esse momento triste que nós estamos vivendo no nosso país. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos fazer a luta social, a luta política, e inclusive dentro e fora da universidade. Eu acho que é importante, e o canal de vocês contribui muito para que a gente possa levar esse debate para um público maior. E o que a gente espera é que surta um pouco de efeito, né? Então, mais uma vez,
agradecer o convite. E Juliano tem um especial carinho por ele. Foram pouco tempo de convivência, uns 6, 7 meses, mas que foram muito legais. A ida à cafeteria para tomar um café, falar as coisas boas, mas também falar as coisas ruins, além do coach de concurseiro, né, que o Juliano se mostrou um talento bastante destacado, mas o Juliano é uma pessoa muito boa, muito humana, de coração gigantesco. O Jadir eu estou conhecendo hoje, mas quem sabe um dia a gente pode se encontrar numa mesa de bar e ter a mesma opinião do Jadir que eu tenho com o Juliano. Beleza? Valeu, gente. Muito obrigado a todos aquelas e aqueles que nos assistiram aqui ao vivo. E que vão assistir. Que horário, né? Obrigado, professor Cássio. Isso aí, Cássio. Vou parar de chamar de professor Cássio. Obrigado, Cássio. Eu acho que foi um grande prazer recebê-lo aqui no canal, tá, cara? Valeu mesmo pelo aceite, entendeu? Acho que foi a live passada também com o Leonardo, foi muito legal também. As outras também foram maravilhosas. O canal só tá produzindo um conteúdo muito bom, entendeu? E a nossa missão é exatamente essa: tornar esse conteúdo aqui prático, disseminado, fazer a coisa circular mesmo. Obrigado também aos que participaram também com comentários. Obrigado, professor Nelson, professor Renato, da UEG de Campos. Posso fazer rapidinho um merchandising aqui, rapidinho? Aqui serve para isso também. Não, esse aqui é um livro rapidinho, que na verdade é o resultado da pesquisa do mestrado, né, que é História e Consciência de... Oi? Mostra mais, aproxima mais da câmera. Isso. Isso. História e Consciência de Classe na Educação Brasileira, que fala das lutas dos trabalhadores de educação de 79 a 83 no Brasil. Inclusive fala da participação dos trabalhadores de educação na organização de sindicatos centrais e também em organizações políticas. Isso é importante. A classe trabalhadora, no momento consciente, se organizando sindicalmente e politicamente. Isso aqui vou fazer só um lobby rapidinho aqui. É só isso também, desculpa. Beleza. Obrigado, Cássio. Professor Jadir, com certeza, um dia você vai conhecer o professor Jadir presencialmente, não virtualmente, entendeu? É uma pessoa excepcional também, está me ajudando muito, cara. É o meu cipó dourado, cara. Entendeu? Eu venho aprendendo muito com ele, cara. Enfim, já falei nesse canal aqui que a questão do ensino de história, a meu envolvimento com pesquisa, que ficou 8, 9 anos, me distanciou muito da sala de aula, o professor Jadir vem sendo meu coach, meu orientador, cara, nesse campo aí. Então, assim, tenho muita gratidão por ele, e a gente fez uma amizade também uma amizade muito boa, entendeu? Está me ajudando muito lá em Goiás. Então, quando você conhecer o professor Jadir, eu tenho certeza que você vai ficar maravilhado com ele. É um cara excepcional, ele é ímpar, entendeu? Ele está sendo uma pessoa ímpar na minha vida aqui, cara. E a gente está fazendo um bate-bola, uma dobradinha aqui, que a gente tem até transmissão de pensamento, telepatia e tudo mais. Entendeu? Então, sinergia muito boa. E como eu tenho contigo também, Cássio, como eu tenho com os colegas lá também, de campanha também, Débora, Dora, né? Simone, então, fiz uma Olga, né? Que também está aqui em Goiás também. Está trabalhando conosco também. Eu não me lembro o campus que ela está trabalhando. Goianésia, está em Goianésia. A Olga é russa, o Jadir. Veio do Brasil com 16 anos. Está dando aula lá também. Trabalhou com a gente lá em campanha. É isso, cara. É um sotaque forte até hoje. Então, Cássio, brigadão, cara, tá? Por ter participado com a gente aí. Provavelmente a gente vai contar contigo, tá? Não só com você, mas todos que passaram por esse canal também. A gente está até pensando em fazer um balanço agora dos convidados aí, das pessoas que participaram. A gente vai gravar algo em torno de 5 a 10 minutos. Talvez a gente faça essa semana, tá? E assim, o canal sempre vai ter novas falhas tecnológicas. A gente vai aprendendo aí. Legal? Cara, é isso aí. Valeu por tudo, obrigado por todos aí. E tomara que os que vão assistir aí, provavelmente o canal está sendo assistido, tá? A gente vai divulgando durante a semana. Pode divulgar também, Cássio, tá? Fique à vontade. Assim que terminar aqui, eu vou passar para você os vídeos, tá? Vou dar uma mexida aqui, passo para você o vídeo. Fique à vontade de divulgar aí o conteúdo. Então, boa tarde, agora são 12h01 para todos aí.
E até a próxima segunda, às 10 da manhã. Até mais.